Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos. A graça e a paz de Cristo seja sobre sua vida. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, a depender do horário que você está entrando aí no nosso vídeo com a gente. Que prazer ter você aqui, tá bom? Nós queremos juntos aí falar da palavra de Deus e para isso eu preciso que você fique até o final desse vídeo, tá bom? Não sai daí. A gente vai fazer aqui um resumo, tá? Uma pré-aula aí da lição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então fique com a gente até o final. Para você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, nos dê essa sua ajuda aí, dê o seu like, ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos aí que a gente for colocando, tá? Compartilha, comente, vamos fazer uma EBD aqui no YouTube nesse vídeo, tá bom? Quando você faz tudo isso, o YouTube ele vai entender que os nossos vídeos, o nosso trabalho precisa ser divulgado. Eles abrem uma janela pra gente aí, pra gente ser divulgado para mais pessoas, tá bom? Então é muito importante que você faça isso pra gente, tá bom? Dê o seu like, se inscreva, compartilha, comente, ative o sininho das notificações, tá bom? E assim nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Revista na mão, tá bom? Papel, caneta, a Bíblia aqui também, tá? Não pode faltar. E vamos fazer um resumo bem rapidinho da Escola Bíblica Dominical, tá bom? A nossa revista do comentarista Elienay Cabral, pastor Elienay Cabral, do segundo trimestre do ano de 2023, que trata sobre os relacionamentos em família, tá? Nós estamos na 11ª lição, que será tratada, né, na maioria das igrejas, no domingo, dia 11 de junho, que é dia do pastor. Meus parabéns já antecipado aí aos pastores, tá bom? E tem uma novidade que eu trouxe para você aí, tá? No link da descrição tem o esboço da aula da EBD. É muito bom, tá? Você vai gostar. Então clica no link da descrição e você vai ter acesso ao esboço dessa aula, tá bom? Como eu disse, a lição de número 11 da revista da CPAD, os prejuízos da mentira na família. O texto áureo está em Colossenses capítulo 3, no versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. A verdade prática diz que a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Gente, eu vou pegar essa frase para a minha vida, tá? A leitura bíblica em classe, está em Atos, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Eu peço a você que leia. Eu vou ganhar tempo e vou ler alguns versículos aqui, tá, separados. O versículo 3, capítulo 5 de Atos, versículo 6. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu, que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos que souberam do que tinha acontecido. Versículo 10. No mesmo instante, ela, aqui é Safira, sua esposa, tá? Ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido, tá bom? Então vai tratar da mentira dentro da família, usando como base o casal Ananias e Safira. Vamos então aqui para o nosso esboço. A gente focou aqui na palavra mentira, nos seus efeitos, nos seus prejuízos, que a Bíblia nos traz, como podemos nos libertar desse mal, nos precaver. E é muito importante saber disso, tá? A definição, tá? Primeiro, definição da palavra mentira. A definição etimológica, né? Mentira na etimologia da palavra,
significa ato ou efeito de mentir, engano, falsidade, fraude, afirmação contrária à verdade, a fim de induzir ao erro, aquilo que ilude, pensamento, opinião ou juízo falso. Lubridiar, que também é um significado. A mentira pode apresentar pelo menos 3 aspectos morais, tá? Por exemplo, um desses 3 aspectos morais nós vemos em Provérbios, lá no capítulo 6. Provérbios capítulo 6, no seu versículo de número 16 ao 19, o texto diz: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa e mão que derrama sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para o mal e testemunha falsa que profere mentira e que semeia discórdia entre irmãos. Então, aqui em Provérbios a gente vê que Deus, ele odeia, abomina a mentira. Então, a mentira é odiada por Deus. E a mentira, ela apresenta pelo menos 3 aspectos. Eu falei aqui do aspecto moral, do aspecto espiritual e do aspecto também patológico, tá? Agora, a definição exegética da palavra mentira, no Antigo Testamento essa expressão é sheker, que significa mentira, engano, desapontamento, falsidade, fraude, erro. Também significa falso juramento. Já no Novo Testamento se emprega em grego 2 grupos diferentes de palavras para mentira. Esses grupos são o hipróquino, que deriva a palavra hipocrisia, que ele tem sua raiz, seu significado em representar, tá? Disfarce, hipocrisia. A segunda, e isso era usado no mundo grego para falar do teatro, da apresentação, ou seja, a pessoa ela finge ser aquilo que ela não é. Isso é hipocrisia, hipócrinos, mentira. A outra palavra é pseudos, que expressa o oposto de aletheia, que significa verdade. Então mentira, obviamente, é o oposto da verdade. O que a Bíblia tem a nos ensinar sobre mentira? Primeiro, faz parte integrante dos mandamentos do Senhor a proibição de mentir. Tá? Êxodo 20:16 diz: não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Levítico 19:11: não furtareis e nem mentireis, nem usarei de falsidade cada um com seu próximo. O Salmos 34:13 diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Tá? O justo não pode compactuar com a mentira. Tá bom? Olha o que diz Provérbios 13:15. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se ver ainda. O castigo virá sobre os que proferem mentira. A falsa testemunha não ficará impune. O que profere mentira perecerá. Provérbio 19, no versículo 9. Deus destruirá os mentirosos. Salmo 5, versículo 6. Destruirás aqueles que proferem a mentira. A mentira traz dias maus. Aqui 1 Pedro 3, versículo 10 e 11. Porque quem amar a vida e ver os seus dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e a siga. Tá? A mentira destrói amizades. Provérbio 16, 28. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Jesus disse que o diabo é pai da mentira, em João capítulo 8, no versículo 44. Tá? Paulo advertiu a igreja em Colossos sobre esse terrível pecado que é a mentira. Olha o que diz Colossenses 3, do 7 ao 19. Mas agora despojai-vos também de
tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos se despides do velhos homens com seus efeitos, e é o que diz a verdade prática, tá? E por último, o destino final dos mentirosos é a condenação. Diz Apocalipse 22:15. Os mentirosos estão incluídos aqui. Ó, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama a mentira. Então mentira tem que ser tratado como pecado. É pecado e vai te tirar do céu, tá bom? Agora, o contexto bíblico dessa passagem de Atos 5 fala da igreja primitiva. Após o Pentecoste, a igreja cresceu, se tornou forte e unida. Tá? E a gente vê que começam os seguidores dessa igreja a crescer. E eles têm um costume, a generosidade dessa igreja. Tá? É uma característica marcante dos crentes primitivos. Eles eram generosos. Então eles vendiam o que tinha e repartiam. E o texto diz em Atos 4:32-37 que não havia necessitado algum nessa igreja, porque eles vendiam o que tinham e repartiam entre eles. Um exemplo bom é de Barnabé, tá? E é um outro Barnabé aqui, tá? Não é o mesmo Barnabé que discipula Paulo. É o Barnabé chamado também José. Ó, capítulo 4, 36 e 37 de Atos. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, aonde Ananias e Safira vai errar? Vamos ver aqui, para a gente já ir caminhando para o fim desse resumo. O mau exemplo de Ananias e Safira. Depois de registrar uma atitude generosa de Barnabé, Lucas descreve o mau exemplo de Ananias e Safira. Aparentemente, Barnabé e Ananias praticaram a mesma ação. Tá? Os dois venderam suas propriedades e depositaram aos pés dos apóstolos. Só que o problema está que Ananias combinou com sua esposa, porque o texto diz que ela sabia de tudo. E ele reteve parte do preço dessa propriedade de venda e levou apenas uma parte para entregar aos apóstolos, utilizando-se assim da mentira. Tá? E é interessante que o apóstolo Pedro, quando ele vai chamar a atenção de Ananias, ele não diz que mentiu para ele diz que mentiu para o Espírito Santo. Tá bom? Então, as atitudes que levam à destruição de qualquer família. Mentira. O primeiro erro de Ananias e Safira foi mentir. Tá? Eles deveriam ter dito, vendemos, mas retemos parte da herança. Isso não teria problema. Tá bom? O segundo erro, a fraude. À primeira vista, não havia nenhum pecado se Ananias, como eu disse, Ananias e Safira ficassem com uma parte do dinheiro de venda. Olha o que Pedro diz. Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava no teu poder? Não precisava de mentir. Tá? A hipocrisia. Tá? Hipocrisia é o mesmo que falsidade ou fingimento. Assim, a hipocrisia é aquela pessoa que finge ou aparenta ter qualidades e sentimentos bons. Foi o que aquele casal fez. A gente vê que no caso de Barnabé, por exemplo, ele fez de coração sem fingimento. Já Ananias e sua esposa fingiram a mesma ação, porém o seu coração não tinha esse objetivo. Por exemplo, o fruto do Espírito. Bondade e benignidade. Qual é a diferença? A bondade é a ação, mas a benignidade é o que move a ação. Então nem todo ato de bondade é movido pela benignidade. A gente pode ver alguém dando um alimento para um morador de rua simplesmente pelo fato de aparecer. A gente pode ver alguém tratando uma autoridade bem simplesmente para bajular. E isso não é movido por uma boa ação. Então assim, nem sempre o que é por fora mostra o que é por dentro. Ananias e Safira, eles mostravam uma boa ação por fora, mas por dentro o coração deles fazia outra coisa. Isso é hipocrisia. E para a gente caminhar para o fim
O que devemos fazer para vencer a mentira? Primeiro, guardando a língua. 1 Pedro 3,10. Guarde a vossa língua dos maus e os seus lábios da falsidade. Segundo, agindo com sinceridade. Deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Efésios 4,25. E 1 João 3,18 também. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua. Tá? Terceiro, conhecendo a verdade. Diz João na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 21. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e nenhuma mentira procede da verdade. Jesus ele diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, seguindo o exemplo de Jesus, tá? Não mintais uns aos outros, porque já se despide dos velhos homens. Colossenses 3,19, tá? Quinto lugar, tendo firmeza com as palavras. Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Seja firme nas suas palavras. Nada de meio termo, nada de querer agradar. É isso ou não é? Tá? Sexto lugar, buscando agradar a Deus. Olha o que diz Provérbio 12,22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são de seu deleite. Sétimo lugar, afastando-se da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5,22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Oitavo lugar, imitando a Jesus. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oitavo lugar, oitavo e último, tá? Evitando dar lugar ao diabo. Pedro diz para Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Não deis lugar ao diabo, diz Paulo em Efésios 4,26. Entrou, porém, Satanás em Judas, diz Lucas 22. Ele, porém, voltando-se a Pedro, Jesus, tá? Disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalos. Mateus 16,23. Então precisamos evitar dar lugar ao diabo. Tá? E vamos para a conclusão. Fecho minha Bíblia, fecho minha revista. O nome Ananias significa Deus é cheio de graça. Mas Ananias descobriu que Deus também é santo. Safira quer dizer bela, mas o pecado tornou seu coração repulsivo. Por certo, há quem fique estarrecido ao ler que Deus matou 2 pessoas só porque mentiram sobre a transação comercial e sobre sua oferta à igreja. Mas quando consideramos os elementos relacionados a esse pecado, devemos concordar que Deus julgou retamente. Tá? Lembrando aí para os teólogos a graça, o amor abundante de Deus que não permite que ele puna o pecado, gente, estamos falando da graça. Para um bom dispensacionalista como eu, estamos falando da dispensação da graça. Então, assim, Deus é amor, tá, meu querido? Mas justiça ainda e sempre será a base do seu trono. Deus é reto em justiça e ele pune aquele que pratica o mal. Que Deus repreenda todo espírito de mentira. Se você tem esse costume, que possamos deixar isso de lado para viver o evangelho pleno. Eu espero ter contribuído para a sua vida com essa lição. Link na descrição do esboço dessa aula, tá? Tá muito top, tá bom? Então entra aí, tá? E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus eu te espero aqui no canal Colégio do Discípulo. Deus te abençoe em Cristo Jesus.